JP867, eu sou da Resistência. Vai falar sobre epidemias, políticas públicas e sanitárias. E quem vai nos dar, né, o prazer, a honra de falar sobre isso com a gente é a biomédica, a doutora Betânia Bernardes. Muito boa noite, obrigado, doutor, por estar presente. A fala é sua, pode falar com a gente aí. Boa noite, pessoal, espero que estejam todos bem. É minha primeira vez numa live, né? Que responsa aí. Exato. Então tá tudo bem. Bom, vamos lá, então vamos começar. Você quer falar alguma coisa de você? Quer falar do seu currículo, antes de começar? Pra galera ficar inteirada em quem é você dentro da biomedicina? Bem, na parte de biomedicina, vamos dizer assim, não tenho uma vasta experiência profissional, e sim só de instrução, né? Eu não exerci de verdade a biomedicina em outras áreas, porque minha área de atuação é esteta. Eu sou biomédica esteta, então estou habilitada para fazer aplicações e procedimentos que são botox, ácido hialurônico, enzimas que são redutoras de gordura e por aí vai, dentro desse tratamento estético. Mas a biomedicina, ela abrange uma área muito grande, né? Dentro da ciência. Ela é muito auxiliar na parte de epidemias, na época que são essas gripes sazonais, que são coisas mais virais, né? Então, o biomédico ele tem uma grande responsabilidade dentro da parte de pesquisa científica e de desenvolver novas vacinas, novos medicamentos, junto com a equipe multiprofissional, né? Então, ninguém trabalha sozinho, todo mundo está interligado dentro da área de saúde. E como biomédica, na verdade, eu acabei aprendendo várias coisas nesse sentido, né? Então, a gente aprende sobre as vacinas, sobre os vírus, sobre as bactérias, fungos. Então, é um estudo bem profundo. Por isso que a gente consegue ter a titularidade de doutor, né? Que o conselho nos permite, porque a gente está um pouco além de uma pessoa, de um biólogo, né? E um pouco abaixo do médico. Então, a gente consegue conversar sobre qualquer patologia, qualquer coisa referente à área de saúde. Tanto é que a gente consegue descrever e fazer o laudo, né, de algum exame. Você vai pegar um exame de laboratório, você vai conseguir destrinchar aquilo tudo e saber quais são os problemas, e aí a gente pode fazer uma cartinha, se a pessoa tem um médico da sua preferência, ou a gente pode fazer a nossa recomendação e podemos até mesmo fazer um receituário dentro do que o conselho nos permite. Bom, beleza. Você pode consultar, você pode clinicar, medicar? Isso, alguns produtos o conselho permite que façamos, que é a parte ligada até mesmo à dieta, vitaminas, né, suplementos. Então a gente avalia o exame do paciente, a gente também pode prescrever. E se ele quiser, ele pode também chegar e pedir ao médico. Então tem algumas coisas que o conselho não permite que o biomédico faça. Então, aí nesse caso, o que chega ao meu patamar, aí eu tenho que passar adiante para um outro profissional seguir, né? Ou eu faço uma cartinha para o médico que a pessoa vai solicitar os outros exames e alguns medicamentos, algumas coisas o biomédico passa. Ele receita, ervas, fórmulas, isso está dentro da nossa competência. Beleza. Então o que torna essa uma live educacional, né? Então vamos começar assim, vamos desmistificar, né, a ciência para os leigos, como eu, por exemplo, embora tenha um curso técnico de patologia clínica, mas atualmente a patologia clínica minha é só para cuidar de pato. Há muito tempo. Mas então, vamos manter a seriedade, isso é mais sério. Como você pode explicar de forma simples a diferença entre uma epidemia, uma endemia e uma pandemia? Você poderia explicar para a gente a diferença? Então, o que a gente foca é no número de casos, né? Então, a gente vai classificar de acordo com o número de casos que são registrados no Ministério da Saúde, ou quando existe alguma coisa que é compulsória e de notificação. Tipo, tem tantos pacientes na localidade com dengue, então eu sou obrigada a notificar e dependendo da quantidade de casos na localidade, eu posso dizer se é uma epidemia ou uma endemia, né? Então vai ser de acordo com a classificação de quantidade de casos. E aí daí o Ministério da Saúde emite um alerta e aí os outros funcionários competentes, prefeitura e pessoal hoje que antes era FUNASA, agora eu não sei para qual área passou essa FUNASA. Então eles vêm com aquelas panfletozinhos, olhar se tem água parada para saber casos de chikungunya, dengue, né? Então existe essa notificação que foi feita antes num posto de saúde ou numa clínica da família. E aí dali emite um alerta para que todo mundo consiga mobilizar e diminua essa produção de casos excessivos. Porque mosquito todo mundo vai ter, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Mas à noite quando vai dormir, né?
Rapaz, errou certinho no ouvido, né? Incrível. Porque só quem fica é a fêmea. O macho, ele não se alimenta de sangue, ele se alimenta de seiva de plantas e água. Só a fêmea que fica. Então, assim, mas quem transmite, então? É o mosquito que transmite a doença? É a fêmea, Tá, interessante. Pode falar. Ela o quê? Ela que se alimenta de sangue, né? Sim, beleza. E aí, no caso, o sangue vai nutrir os ovinhos que ela vai colocar, e aí existiam alguns estudos que eu já vi até que meio que caiu por terra, falando, os ovinhos só eclodem numa temperatura tal. Aí todo mundo, nada, tá frio demais e continua tendo mosquito. Então, realmente não bate de todo o caso, né? Porque é um bichinho muito pequenininho para ficar vivo durante muito tempo. Então, os ovinhos eclodem. Esse experimento, nem te perguntar isso, lembrei agora. Tem um experimento de um mosquito, acho que é Val, não sei das contas. É um mosquito que combate o mosquito que contamina. Você já ouviu essa história? Sim. A Fiocruz estava desenvolvendo essa pesquisa, assim, e criando essas mosquitas, né? E os mosquitos que iam cruzar com as mosquitas né? Para poder gerar. Então, era o quê? Para, vamos dizer assim, parar esse desenvolvimento. Então, é uma coisa que alguns dizem que é sazonal, então tem uma época do ano que a gente tem maior quantidade de dengue. E, segundo o que a prefeitura antes estava colocando no quadro de avisos dentro da prefeitura mesmo, era assim, esse é o ano da dengue, esse é o ano da chikungunya, entendeu? Porque de tanto em tanto tempo acontece da gente ter essa coisa da dengue ou da chikungunya e da zika, né? A demora de um medicamento ou de uma vacina para ser aprovada, por que ocorre? Não entendi a pergunta, pode repetir? A demora da vacina ou medicamento para ser aprovada, por que sempre demora? No caso, o da Covid, que foi em tempo recorde, mas na maioria das vezes é demorado a aprovação do medicamento. Por que isso? Então, é necessário se fazer bastante testes antes para que exista realmente uma solução efetiva sobre determinado caso. Esses experimentos são feitos em animais, porque a nossa legislação proíbe que o humano seja usado como cobaia, né? Então, nesse caso, são os animais que são colocados em testes, aí é aplicada uma quantidade e vai ter uma observação se vai ter um efeito positivo ou não. Então, aquilo é descrito, tem um livro que você tem que colocar tudo direitinho dentro do laboratório de pesquisas, isso o biomédico pode fazer, né? Ele age também nessa criação desses medicamentos ou vacinas e vai relatando tudo, deixando tudo anexado ali para que qualquer outra pessoa, mesmo que ele saia desse local, possa dar continuidade às pesquisas. Pode falar. Eu acho que aqui no Brasil assim, não existe tanto incentivo para pesquisa, não. E algumas são bem demoradas. Certo. O uso de placebo é lenda ou é realidade? Não, é realidade. Mas para que o uso do placebo? Então, antes de você responder isso, fala pra galera o que é o placebo, de repente a galera não tá ligada do que é o placebo. Então, o placebo é um medicamento falso. Ele tem o mesmo formato do medicamento real, com a substância ativa dentro, mas ele é feito às vezes de açúcar ou farinha, ou maisena, entendeu? É misturado ali e aí eles põem para fabricar com aquele mesmo formato e distribuem. Mas como no Brasil não existe a permissão de existir testes em humanos, e esse placebo não é criado aqui. São em outros países que os humanos acordam, virar e falar assim, olha, eu tenho um medicamento novo, a indústria farmacêutica chega lá e oferece, né, vamos dizer, um medicamento para dermatite. E aí você vai tomar tanto tempo. Então o pessoal se oferece para participar dessa pesquisa, recebe um valor monetário para isso, e aí ele vai tomando a medicação. Só que uns são placebo, ele vai tomar 6 meses de placebo. Aí ele vai dizer, e aí, curou ou não curou? Então você vai saber se realmente era uma doença ou se era alguma coisa que a pessoa estava inventando. Psicológico, né? Isso. Interessante. Eu te fiz essa pergunta, mas eu tô ciente disso, porque eu trabalhei em pesquisa clínica, não posso dizer aonde, tá? Mas eu já trabalhei em pesquisa clínica que tinha a prática do uso de placebo para pesquisa mesmo, e interessante que era com relação ao HIV. As pessoas que tomavam placebo muitas das vezes tinham a cópia dos vírus reduzida do sangue. Não ficava curado, a gente tinha cura, mas reduzia bem o número de vírus em circulação e a pessoa tinha uma vida demasiado, mais ou menos boa, né? Não tinha vírus ainda, mas ela não tinha os sintomas. Por ela tomar o placebo, psicologicamente ela acreditava que estava tomando remédio. Isso, então. O nosso imunológico, ele atua mais ou menos assim, né? Você tem um contato com o vírus e hoje o estudo está muito mais avançado nessa área aí do HIV, né? Quando a pessoa reduz bem a carga viral, então ela se torna indetectável. Então ninguém vai descobrir que você tem, a não ser que você pague, tá? Só fazer aquele teste bem... Não aparece. Quando você está usando o antiviral... Não aparece. Mas na carga viral aparece, né?
Não aparece. O remédio, quando ele não é o placebo, ele reduz a carga viral a 0. Claro que existe, a 0. E aí, no caso, o que acontece? O corpo da pessoa fica com uma carga 0. Alguns estudos e alguns médicos falam que você não passa mais o vírus, tá? Enquanto você está fazendo tratamento. É igual o tratamento de tuberculose. Depois de 10 dias de tratamento de tuberculose, você não transmite mais. Você ainda está nos sintomas, está tratando de 6 a 8 meses, mas você não transmite mais. Mas se você parar, aqueles vírus remanescentes que estavam lá, eles começam a se multiplicar, né? Então, a responsabilidade é de chegar ao período do cara usar realmente a medicação contra o HIV. Hoje o que acontece, já que você deu essa brecha para falar sobre isso, o que acontece é que as pessoas não estão usando preservativo durante a relação, né, íntima. E parece que esse desculpa interromper, parece que esse avanço, né, na medicina, no caso, deixa a galera meio dispersa quanto a isso, quanto a importância. Né? Acontecia muito lá, assim, o paciente ele fazia tratamento, ele reduzia a carga viral e ele voltava a transar sem camisinha. Então, aí o que acontece? Os vírus, igual a gente tem hoje, a influenza A, influenza B, Covid, Ebola, são todos vírus, mas cada um com nome e com sintoma diferente. O HIV, ele age no corpo da pessoa como se fosse um vírus alienígena, né? Então, ele se camufla igual a célula do corpo, e o seu linfócito fala assim, eu sei lá quem é aquele cara ali, eu acho que ele é parente, eu não vou atacar ele não. Porque o linfócito, na verdade, ele é o guarda que faz a ronda do seu corpo humano, né? Então ele vai passando e fala, opa, tem uma porta aberta aqui, tem alguma coisa que está errada. Só que o vírus do HIV é muito inteligente, então ele faz essa coisa de se disfarçar, e o próprio, as células do nosso corpo cilindro de defesa, ela já não vai atuar da mesma forma. Então existe essa replicação, existe uma morte celular de células importantes, e isso vai tendo um agravo no todo na vida da pessoa. Só que com as medicações novas, as pessoas usam um tal de PrEP hoje, né? Que são os parceiros dos soros positivos, e eles não desenvolvem doença. É como se fosse os tratamentos das pessoas que trabalhavam no laboratório fazendo coleta e se curava, às vezes, com o material, uma coleta. Então, eu já estava naquele livro, você entrega para Jesus, espremia o dedo, molhava. Mas, porque na verdade o risco é muito pequeno para esse tipo de contágio. É menor, né? No HIV, quando eu estudei, eu li tudo, sabe, que eu ficava, aí nos inícios eu estava muito preocupado. E eu cheguei a ler que era 0,00, não sei quanto, para uma contaminação direta nesse ponto, dependendo da carga viral de quem estava tendo sangue coletado. Isso aí. Então, o que acontece? Existe um tempo de vida que o vírus permanece. Ele não sobrevive à temperatura ambiente, mas dentro do corpo humano, que é a mesma temperatura, a célula ainda se mantém viva, e é aí que vai depender da carga viral da pessoa que está infectada, né? E aí, quando você se cura, o sangue está fresquinho ainda, né? E aí vai ter o contato com o seu corpo. Só que a gente precisa de uma quantidade maiores de células infectadas para que o outro desenvolva. Então, o ambiente propício, às vezes, não é nem o furo no dedo. Mas se fosse uma hepatite, aí é um abraço. É um abraço. É um abraço, com certeza. Eu fui vacinado contra isso tudo, eu trabalho no laboratório. Vou aqui para outra pergunta. Sobre, assim, quais os hábitos diários de higiene sanitária que a população esquece, ou não quer fazer porque é preguiçosa, eu incluo isso, mas que evitam grandes surtos? Então, durante a época do Covid, foi emitido em redes de TV, rádio e tudo mais sobre o fator higiene. A gente não tem o hábito de fazer isso, de lavar as mãos, usar álcool, né? O álcool em gel, a higiene da boca realmente, porque a porta de entrada do vírus geralmente é quando a gente toca a mão em algum lugar e a gente toca no nosso corpo e daí a gente leva esse vírus. Ou quando é através da saliva, a gotícula da saliva, o espirro e isso aí. E aí as pessoas têm o hábito de às vezes chegar da rua e trazer calçado e colocar o calçado da rua dentro de casa. Isso é um erro gravíssimo, porque as pessoas escarram, tem vários problemas nisso tudo aí, e você vai contaminar a sua casa e vai ser um ciclo. Tem pessoas que deitam no chão, então esse hábito de higiene, chegou da rua, muda a roupa, igual uma pessoa que vem do hospital. Então o que eu acho que na saúde total deveria fazer é levar mais essa informação para as crianças, que elas levam para casa. A criança, ela acaba ensinando os pais esse tipo de educação. Vamos lavar a mão, né? Não vamos botar a mão no olho, na boca, que são portas de entrada para a maioria dos vírus. Inclusive até mesmo na questão do mercado, né, na época da Covid, o pessoal estava falando que estava orientando que você deveria lavar os produtos que você comprava, feijão, saco de feijão, de arroz, tudo, tinha que passar um pano, né? Eu acho que deveria fazer até para hoje, né? Até para hoje deveria fazer, mas eu não faço.
tempo as duas, tá certo, né? Que nós não temos esse hábito, na verdade, nós não fomos educados para isso. Uma das coisas desculpa te interromper. Não, então, eu fiz uma apresentação de um trabalho na época que eu estava estudando na faculdade e eu enchi a mão dos colegas de guache. E simulei que todos eles estavam resfriados e dentro de uma condução pública. E aí um daqueles espirrou e o guache estava na mão, que era para mostrar que o vírus estava presente ali. Então, aonde ele tocou, sujou tudo de guache. Exatamente isso que acontece. O vírus está ali. Não é porque você não vê que ele não existe, né? E aí, quando eu botei um guache verde, não tinha como não ver. Então, todos os lugares que eles tocavam, sujou com material. Então, é só para saber até onde o vírus vai, né? Não, ainda mais em mercado, cara. Eu já vi rato andando no mercado. Eu no mercado, tava passeando lá na prateleira de arroz, tá entendendo? Dentro do frigorífico, já vi barata, tem um monte de coisa. Eu nem imagino, não passa na cabeça que aconteça isso, né? Você acaba levando para casa, bota a mão, não lava a mão, e gera os contágios. Agora, para a questão do biomédico em si, né? Para quem está estudando, por exemplo, a biomedicina hoje, quais são as principais áreas de atuação no combate a epidemias, além do laboratório? Então, essa prevenção é realmente, na maior parte, laboratorial, né? Então, o que acontece? Quando surge alguma doença que não é identificada de imediato, não se concluiu e o médico vira e fala, é virose, mas ele não sabe qual é o vírus, né? Então, através dos exames laboratoriais é que vão ser avaliados o que é cada vírus e aonde ele vai agir. Então, é daí que a gente identifica se H1N1, H3N2, H3N5 e aí por diante, né? Então, são as suas variantes. E aí o biomédico, quanto mais rápido ele consegue identificar através do laboratório, na mesma coisa que um biólogo faz, um técnico em patologia, é onde vai ser um diferencial para a saúde para alertar sobre essa ou aquela endemia ou pandemia existente naquele lugar, né? E aí, dali a gente já começa a entrar com aquele alerta, vamos usar máscara, porque não é só uma gripezinha, né? E daí por diante vai seguindo essa coisa, mas é mais a função mesmo laboratorial e de pesquisas. E daí criar novos medicamentos para aqueles vírus mutantes. Não é só uma gripezinha ou resfriadinho, como diria um certo energúmeno que teve na Presidência. Vamos lá, continuando aqui. Como a pesquisa científica feita dentro das universidades se transforma na prática uma política pública de saúde? Então, é dali que vai tirar novos remédios e descobrir uma forma de tratar alguma coisa que a gente só usa uma medicação. Na verdade, olha, já estamos uma participação especial. Cara, é igual a Cris. A Cris é uma companheira que eu tenho da outra live do Conexão Ruas. Cara, aí no meio da live começa. Aí derruba a câmera, gente. É um samba. Acabei até perdendo o foco porque eu ia responder, né? Não, então sobre a pesquisa científica dentro das universidades e se transforma na prática de política pública de saúde. Sim, então, é esse desenvolvimento realmente de novos medicamentos para agir naquela região. É parasitas, é bactérias, é fungo. Então, existe essa coisa dentro da universidade. Porque o estudante ele acaba se interessando pela área de pesquisa, mas isso precisa de um financiamento. E não é uma coisa barata. Algumas pessoas até tentam financiar o próprio projeto, o estudo e de novas medicações. Então eles veem uma doença, igual no caso do veterinário, que é a parvovirose, a sinomose, que ainda cometem muitos animais hoje em dia, né? E o que acontece? Existe essa pesquisa dentro das universidades e os professores incentivam, mas a gente precisa do recurso financeiro, não é barato. Mas existem muitos que se aproveitam dessa oportunidade também e não levam o estudo muito a sério. Então, tem que ter vamos dizer, um balanço entre o que é gasto e o estudo como ele está evoluindo. Se você vê que não está dando certo, por que você insiste 10, 15, 20 anos numa mesma pesquisa se você precisa mudar alguma coisa? Então, às vezes, tem que agregar outros conhecimentos ou outros colegas que têm uma visão diferente. Porque, às vezes, uma simples molécula, um adicional pequeno, faz toda a diferença, que foi igual a descoberta da penicilina, né? Então, são coisas muito pequenas que vai ter um diferencial no futuro. Você acredita que há uma indústria da doença, ou seja, a teoria da conspiração, então já vou voltar para o HIV de novo, que a AIDS já tem até cura, mas não seria interessante aos grandes conglomerados dos laboratórios curar as pessoas. É melhor manter ela viva, que ela gasta os tubos com os remédios que estão aí na praça, que não são baratos, e assim, né, vai se ganhando dinheiro. Você acredita nisso? É teoria da conspiração mesmo? Bem, eu não entendo que seja a teoria da conspiração.
Eu entendo que existem estudos e já foi realmente provado que fora do Brasil, não aqui, né, a indústria farmacêutica aqui, ela vive da sua doença. Isso é lucrativo, a doença é lucrativa para a indústria farmacêutica. Porque o remédio é para remediar, ele não cura. O que cura é o seu corpo. Ele produz dentro da tua imunidade, então tem os linfócitos, A, B, tem a célula natural killer, que é a matadora natural, né? Então são os macrófagos. Então essas células é que são responsáveis por desenvolver a cura do seu corpo e criar a sua imunidade. Mas isso não requer só essa coisa do medicamento. O medicamento ele serve para tratar os sintomas. O seu corpo é que se cura. Interessante. Nunca tinha... o seu corpo é que se cura, não é o medicamento. O medicamento, ele trata os sintomas. Então, eu comecei uma mistura. Comecei com o nariz com coriza. Então, eu já vou usar soro, porque eu sei que a produção de líquido nasal vai me causar uma sinusite. Se tem calor e umidade, eu vou provocar uma infecção naquela região. Então, eu trato aquela região ali e eu espero que o seu corpo responda e ele consiga parar aquela infecção que você pegou. Certo. Eu ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar, pode perguntar. Por favor, a live é sua, você tem que falar. Não, fica à vontade, pode perguntar. Não, eu te interrompi. Não, pode perguntar. Eu te perguntar assim, além da questão do conhecimento, né, da técnica, dos investimentos financeiros que é necessário, aqui no Brasil, por exemplo, você acha que a questão da comunicação, ela tem funcionado bem ou não? Não. E como é que se resolve isso? Bem, no meu ponto de vista, eu acho que o que falta é uma informação lá de baixo. Eu não tenho como colocar uma pessoa que é uma criança, colocar um entendimento de um adulto que já fez mestrado dentro da área de saúde. Eu não tenho como fazer isso. Mas quando eu pego uma criança e levo esse comunicado para a escola com palestras educativas sobre a saúde, porque se o seu corpo está bem, tudo está bem. A saúde é que move tudo. Sem saúde a gente não faz nada, né? Então, se uma criança ela sabe que ela precisa se alimentar bem, para o corpo dela agir bem, e que ela tem que ter uns cuidados de higiene base para que ela evite as doenças, então eu estou explicando para a população todas essas etapas. Antigamente era mais fácil de você ver curso de primeiro socorro. Hoje existem áreas específicas que façam isso. E eu acho que esse tipo de informação é primordial. Então eu vejo gestantes que às vezes deixam o bebê morrer sufocado porque elas não sabem prestar o primeiro socorro. Então, eu acho que é falta de informação básica. Então, você precisa saber o básico. Então, às vezes, um profissional que vai lidar com o idoso, que é o cuidador, ele sabe algumas coisas e, às vezes, até coisas que não competem à função dele. Mas o mais importante, ele não sabe. Então, o idoso vai passar mal, ele não sabe prestar os primeiros socorros, que era uma coisa que deveria ser passado com maior facilidade. Acho que isso poupa o acesso de você ter que ligar para o 92, o 93, algumas coisas que você poderia fazer, igual todas as unidades fazem. Você vê um policial, o que ele recebe? Ele recebe todos os informativos de primeiros socorros para ele se salvar e salvar os colegas. Por que essa mesma informação não pode ser passada para a população em geral? Saber usar de desfibrilador, isso é usado e é educado fora do Brasil. Então eu acho que o Brasil deixa muito a desejar nesse quesito. E é um país riquíssimo, maravilhoso. Eu acho que só um pouquinho de boa vontade tornaria tudo muito mais fácil, porque nós trabalhamos muito, é um povo muito sofrido, né? E eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? É verdade. E sem falar que a gente vive em época de fake news, né? Em tempos de fake news. É outra preocupação. Assim, quais foram as principais lições históricas que as epidemias passadas deixaram para a educação e saúde no Brasil? A gente teve, né? A mais recente, já tivemos tantos na história. Tivemos uma que foi mundial, que eu não lembro qual o nome agora da gripe espanhola, né? Isso. Muita gente. Agora tivemos agora essa aí da Covid. Estamos tendo, né, agora novamente o Ebola lá na África. Então já está um alerta aceso aí, tentando se espalhar. O que a gente aprendeu com tudo isso? Então, eu fiz uma palestra, tinha até um membro da OMS no dia que eu apresentei um trabalho na faculdade, e eu fui estudar a fundo a parte de gripe espanhola, H1N1, e eu também tenho um curso técnico de radiologia, então eu trabalhei na UPA há alguns anos, né? 2 anos foram os anos mais difíceis de H1N1 no Brasil, veio da parte de Chile e Argentina, foi uma época que teve alguns casos fatais aqui no Rio de Janeiro também. E aí eu me interessei em pesquisar sobre isso e fiz a palestra, né? Então, o H1N1 nada mais é do que a gripe espanhola. Caramba! Só que ela tem as suas cepas e as variantes dela.
tá? Que é chamado das influenzas A. São as influenzas passadas para o humano e que são mais sérias e com maior quantidade de complicações, né? Então, em alguns casos, chega a óbito. Mas é a mesma. Só que o que acontece? Hoje, a gente se alimenta melhor, né? A gente tem uma qualidade de vida e um conhecimento que antigamente não tinha. E tinha, agora tem mais higiene, antes era menos, e a gente ainda não está no topo, né? No Japão, as crianças entram na escola, elas são obrigadas a fazer uma fila, todo mundo lava a mão e higieniza a boca. É o país do planeta Terra que tem menos casos de gripe. Interessante. E o Brasil, como é que ele se posiciona hoje no cenário mundial em termos de pesquisa e monitoramento de novos vírus? Tem uma ideia? Então, eu acho que até onde eu estudei, ele ainda está com muito déficit disso aí. Existe uma falta de comunicação entre essas áreas de saúde. Tudo deveria ser muito mais fácil, essa comunicação, igual o que você tinha falado, o biomédico vai lá, ele pesquisa, ele acelera aquele procedimento para descobrir qual é o vírus que está ali e diminuir aquela coisa de se passar para outros estados, né, que são as influenzas, que é o que a gente está vivendo nesse momento aqui. Por um lado, a gente tem acesso ao sistema de saúde, né, que no caso seria gratuito do governo, que dá um respaldo diferente de outros lugares que não tem acesso à água, não tem leitos hospitalares, mas a gente ainda tem isso mesmo com o déficit. O déficit é muito grande, né, em vista de, assim, você chegar numa unidade hospitalar, não tem uma dipirona. O dinheiro foi emitido para lá e sumiu como? Porque não está havendo uma boa administração do dinheiro público em relação a essa área de saúde que ela é primordial. Porque quando um trabalhador fica doente, ele compromete todo mundo, ele não fica doente sozinho. Ele passa para todo mundo dentro da condução, depois ele passa para o pessoal de casa, isso é custoso, aí ele deixa de trabalhar, ele já, vamos dizer assim, dá um déficit na economia do país, porque ele já não foi, o empregador já fica já cansado disso, né? E o governo ainda tem que pegar dentro do SUS, ainda tem que dar um medicamento, e quando o negócio agrava, porque não foi feita uma prevenção logo no início, ele vai estar dentro de um hospital internado, num UTI ou CTI. O custo vai ser muito maior. Na questão da política pública, né? Da política pública de saúde, de que forma a ciência pode pressionar os políticos a tomarem decisões baseadas em dados e não em ideologias? Que a gente tem esse problema da ideologia política. Eu acho que a saúde ela não devia ter. Acho que a saúde já tinha que ser saúde, educação, as coisas básicas aí necessárias, elas não deveriam ter essa atuação política ideológica. Mas tem. A gente teve aí o que o presidente passado fez na questão da Covid, ele quis deixar que no Amazonas, se não me engano, teve um surto do tal de Covid, ele queria fazer o tal do rebanho, não, de contaminação por rebanho, né, assim, para criar um anticorpo, e deu o que deu, pessoas morrendo sem oxigênio. E como é que a biomedicina ela pode atuar? De que forma a ciência pode pressionar a política, além desse caminho de ideologia? Bem, dentro dessa parte, o que você falou é que realmente a política ela não deve se envolver dessa forma. O montante de dinheiro deveria ser dividido e administrado por alguém que não tivesse envolvimento na política. Esse é o que eu vejo dentro da área de saúde, né? Então tem que ser alguém competente, não é assim, mudou o governo, entrou o prefeito tal, o governador tal, passou um tanto de valor, aí foi usado isso, foi usado aquilo, e para as coisas que são primordiais e de importância, ficaram para lá. E aí você não consegue atendimento, porque não tem profissional capacitado para isso, né? Porque não existiu um incentivo do governo. O governo tem que incentivar esse tipo de estudo. E deveria ser mais fácil. Você não acha que seria mais fácil ter uma facilidade para as pessoas que têm interesse em estudar medicina, estudarem medicina dentro do país de origem, que é a língua delas materna, do que chamar uma pessoa de fora do país? Mas isso não parece uma coisa errada? Por que não incentiva um ensino, né, dentro do país e tira essa coisa da politicagem, que o político que entra é que vira e administra X valores? Então, se existe uma melhoria e quantidade maiores de hospitais e profissionais para atender a população, você acha que a prevenção não seria maior? Com certeza. Seu atendimento seria mais rápido do que você chegar numa unidade 1 dia, 2 dias, 3 dias e não ter ninguém, não tem médico para atender. O médico, ele é contratado, ele fez concurso, mas ele não vai trabalhar. Sabe por quê? Porque ele quer trabalhar em vários lugares. Em vários lugares só quer dar atenção mais a quem paga mais, né, no caso. Eu estive no consultório. Isso aí. Tem um consultório particular. Aí ele fala assim, o esquema. Eu trabalho 6 horas no meu turno, você trabalha 6, eu boto meu dedinho ali, eu vou embora pra cá. Daqui a pouco eu boto o dedinho de novo. E aí a pessoa fala, não, o dedo do médico estava lá, mas ele não estava na unidade. Tipo, tem um hospital público na Zona Oeste que de plantonista de ortopedia são 4. Um atende e 3 dormem.
Não, isso é em toda unidade hospitalar, toda. Não é só aqui na Zona Oeste. Então, o que acontece? Se você está sendo pago para trabalhar, por que você está ausente? Por que você não está atendendo as emergências? Aí atende a emergência e quem estava lá com uma torção no pé que precisa de uma imobilização não vai conseguir. Porque o cara não quer trabalhar. Esse é o problema. Se tiver muitos médicos assistindo a live, vão querer comer meu fígado, né? Não, mas aqui não está falando nenhuma mentira. Exatamente. Tem essas notícias aí. Todo dia tem essa notícia. Pô, teve até uma notícia também lá do surubão no hospital lá em Petrópolis. Meu Deus, gente, vamos falar sério, né? Agora, falar o quê? Agora eu vou te falar uma coisa. Imagina, você chega numa unidade hospitalar, que aí entra essa coisa da politicagem, ó. O Hospital Federal recebe a primeira verba. O restante, o estadual, recebe a segunda verba. E o municipal recebe a última verba. O que acontece? Sobrou o que pro municipal? Fala pra mim. Aí você chega na unidade hospitalar, você fala, ué, não tem lençol? Não, não tem lençol. Tem gás? Não, não tem gás. Tem um esparadrapo? Não, não tem. Tem uma luva pra você trabalhar? Não, também não tem. Agora você citou essa situação, né, da faculdade, né, de oportunidades, né, mas infelizmente a gente ainda vive num país que ele restringe muito, né? Embora tenha as cotas, né, que a meu ver é mais do que justo, mas tem quem seja contra as cotas, tem quem diga que não quer ser atendido por um médico preto, ou preta, se for mulher. Então a gente tem esse tipo de coisa aí que acontece na nossa sociedade. Por quê? Porque o cara entende que esse tipo de profissão só pode ser para o cara branco, alto, de olho azul, cheiroso, e não para o neguinho. Né? Infelizmente, essa é a educação que foi dada. E muitas das vezes a pessoa pobre, né, que se enquadra no quesito para receber a cota, muitas das vezes a pessoa acredita que aquilo não é para ela, porque também isso foi colocado no consciente dela. Então é uma luta muito difícil para se fazer esse bloqueio. Agora, se nós temos poucos médicos, aí como você citou, de buscar médicos de fora, você quis falar da questão dos médicos cubanos. Acho que é isso que você queria mais ou menos. Né? É mais ou menos. Porque é o que acontece. Muitos médicos também se formam aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, no Sudeste aqui. O cara não vai querer ir lá para dentro do Amazonas para cuidar de... Ele vai querer o funcionário dele aqui para cuidar da Redondoca, né, de Copacabana, que são os bairros de endereços nobres daqui. Né? Ninguém vai querer ir lá para cuidar do indígena que está doente. Ninguém vai querer saber. Então, nesse aspecto, eu acho que foi legal essa condição. É lógico, podia dar condição para o pessoal já aprender. Tá? Mas isso também é um histórico antigo, de pessoas que não são incentivadas a estudar desde o primeiro ano, né? Nossa educação sucateada há anos, séculos. Então, acaba combinando isso. A gente não forma médico, quando forma, são médicos que querem ganhar bem, só querem cuidar da Dondoca, do Roberto Justus da vida. Aliás, eu acho uma afronta, cara. Em hora inicial você vê anúncio de plano de saúde caríssimo, Roberto Justus no iate, de particular. É surreal, cara, é surreal isso. Mas, continuando aqui o nosso papo, a biomedicina, ela como pode ajudar a prever e rastrear a chegada de novas epidemias antes que elas virem um surto em massa? Por exemplo, a questão lá do ebola. Você está vendo alguma movimentação do Estado, do SUS, já se preparando ou não? Então, o que acontece? A maioria dessas pessoas que vêm dos países que têm esses surtos de ebola, que são África, não tem como você virar e falar para uma pessoa que viajou para cá, olha, você vai estar em quarentena. Tá? A pessoa vai sentir aquilo que você citou mais ou menos ali. Tipo, por quê? Só porque eu vim da África? Então, está escrito na minha testa que eu estou com vírus ebola? E a janela imunológica para desenvolver essa doença pode levar até 21 dias, que é a média do estudo que estamos aí na praça comentando sobre isso. E o que acontece? Como que você vai pegar uma pessoa que veio de um país, ou para visitar, para assistir alguma coisa, ou veio a turismo, e você falar, você vai ficar em quarentena 21 dias porque eu não vou deixar você passar. Existe algum lugar para fazer essa quarentena? Deus, conhece? A pessoa que está chegando, se fosse você ia se sentir discriminado? Iria me sentir discriminado. Porque aí você não ia saber, e agora, né? Agora açúcar de bico, e se eu tiver contaminado mesmo? Exatamente. Então está na janela imunológica e você espera a reação. Então chegou um caso de um turista que foi para São Paulo e ele teve alguma coisa de hemorragia e as pessoas pensaram que poderia ser um possível ebola, né? Então a letalidade chega a ser a 90%, entre 30% e 90%, porque você tem que hidratar muito a pessoa, ter um suporte de eletrólitos muito grande na hidratação, e a pessoa tem hemorragia em vômitos e diarreia com sangue. E esse sangue que respingou em tudo, ele vai chegar e vai contaminar o ambiente e infectar pessoas. Mesmo tempo, é igual a hepatite. Então, por isso, fica muito mais difícil deles controlarem.
é a segunda vez, né, que acontece na história essa manifestação do ebola, né, se não me engano. O que acontece? Existe o laboratório, eles guardam esses vírus, né, nas plaquinhas para desenvolvimento e estudo de uma nova medicação. Pode ter havido alguma falha de alguma das pessoas que estavam manuseando, né, o estudo, deixar escapar, e uma gotinha foi o que aconteceu, né? Porque ele é altamente contaminante, então vai infectar pessoas. Né? Eu não sei se você assistiu um filme, eu não lembro, acho que é Contágio, um filme, eu sei que no final mostrou como é que aconteceu, né? Aconteceu que um morcego comeu uma banana, aí voou até um chiqueiro, deixou a banana cair no chiqueiro, o porco comeu essa banana, e dali depois o cara comprou esse porco, o cozinheiro fez esse porco lá, assou, aí mostrava ele botando a mão no porco, depois ele foi, aperta a mão de uma moça que queria completar o chefe da cozinha, e daí foi, lá todo mundo contágio. E as coisas se dão dessa forma, né? Às vezes não tem nenhum cuidado e você acaba contaminando ou sendo contaminado. O que você acha, assim, como seria a política ideal para evitar esse tipo de ocorrência? O isolamento é viável? Não, o isolamento, quando existem os primeiros sintomas, sim. É necessário, porque precisa de um profissional que esteja realmente preparado para atender as pessoas que estão infectadas, né? Porque precisa dar suporte. Você não vai deixar o cara lá se esvaindo em sangue, desidratando, né? E ter hemorragia, como se fosse uma dengue hemorrágica, e sem ter cuidados. Então alguém vai ter que chegar e ficar lá, botar a cara no gol e falar, opa, estou aqui, né? Então tem que ter esse isolamento, sim. Mas aí eles esperam primeiro acontecer os sintomas para daí tomar uma prevenção, né? Se existisse essa coisa da higienização, alguma coisa vai chegar, voltar um processo, vamos dizer, meio que parecido com o Covid. Olha, você vai higienizar seu calçado, as suas roupas, você vai receber outra roupa, ou então você tem que lavar tudo, passar por um processo, vamos dizer assim, de esterilizar e limpar alguma coisa que seja um desgermante para essas pessoas que vêm dessa unidade, mas não levasse para eles a impressão de que eles estão sendo, vamos dizer, maltratados ou criando algum estigma para as pessoas que vêm lá, que eles não têm culpa. Ninguém tem culpa de vir num lugar que tem uma epidemia, igual nós tivemos aqui de malária. Todo mundo que vai para fora é obrigado a ser vacinado, senão ele não sai daqui. Não é verdade? Não, tem uns casos também que às vezes a pessoa não tem. Se você falou que o cara às vezes não tem ouvido, mas tratado como se tivesse. Na janela imposta, exatamente. Não, vou te contar uma experiência que aconteceu comigo. Tá? Eu fui doar sangue para um amigo, tamanho de um amigo que ia fazer uma cirurgia. Eu nem trabalhava, nunca trabalhei, não tinha trabalho no laboratório, nem pensava em trabalhar no laboratório nessa época, era bem jovem, mas fui lá doar sangue para a mãe da minha amiga. Doei. Passou um tempo, um belo dia, meses depois, me chega um telegrama urgente na minha casa. Apareceu gente na unidade que você retirou sangue. Assunto do seu interesse. Pum. Eu entro e o que aconteceu? Vou morrer, né? Eu já fui pensando em tudo, né? Todas as possibilidades. Estou com AIDS, estou com o quê? O que está acontecendo? Aí chega no hospital, ninguém te informa nada, ninguém sabe de nada. Um olhava pro bilhete, pro telegrama, olhava pra minha cara, não sabia. Cara, me deu uma coisa que eu invadi lá no laboratório. Deixa eu ficar invadindo. Não pode entrar, não posso nem eu ficar na Bíblia que eu estou aqui e ninguém me falar. Eu já comecei a xingar que eu lá. Aí tem um enfermeiro, pegou um livro preto, aí falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu recebi esse telegrama. Ele olhava pro telegrama, olhava pra minha cara. Aí eu olhava pro livro preto, olhava pro livro preto, olhava pro telegrama, olhava pra minha cara. Eu ficava nisso, eu tô explodindo. Gente, o que tá acontecendo? Tá esse telegrama que eu tô nervosa. Não, tu viu o que eu passei, né, cara? Aí chegou a médica, chamou a médica. Aí a médica olhava pro livro, olhava pro telegrama, olhava pra minha cara. O meu processo de tortura psicológica. Aí no final de tudo, a médica entrou lá pro consultório e me chamou. Pode vir, pode sentar. Aí você está com seu documento? Eu falei, tô. Não, porque a notícia que eu posso dar tem que ser pra pessoa minha. Eu falei, pronto, tô com alguém. O que foi ela? Não, é porque acusou um falso positivo pra doença de Chagas. Eu cheguei aquele palavrão bem grande, bem alto. Fez uma tortura psicológica. Ela, calma, meu filho. Calma, né? Mas vocês estão malucos, gente. Vocês têm ideia que vocês estão comigo? Cara, se eu sou um cara, me mato no meio do caminho de preocupação. Eu sou alguma coisa de... Então você vê a falta de comunicação. Primeiro erro. O que afasta as pessoas de querer fazer um teste, fazer alguma coisa, é por causa dessa questão da comunicação, principalmente. Então, mas aí você não acha que se tivesse uma instrução um pouquinho melhorada nesse sentido, não ficaria mais fácil das pessoas se prevenirem sobre determinadas coisas, né? Determinadas doenças, e até a forma de se passar, de se comunicar. Porque a doença de Chagas, ela não tem cura. Você faz um tratamento preventivo. E hoje mas ao mesmo tempo, eu não tinha nada que doença de Chagas, uma doença que se dá muito em Minas Gerais, pessoal que mora em palafitas,
né, que tem um contato lá com o barbeiro, que vai lançar uma cruz. Os casos mais incidentes são de lá, não aqui numa área urbanizada. Não. Então, você já foi no Museu da Fiocruz? Você já viu o barbeiro? Embora eu tenha trabalhado lá, eu não fui nesse museu. Então, aí é que tá. Eu já tinha visto o bichinho, que é tipo um percevejo, só que ele tem umas colorações específicas. Eu fui no museu visitar. E a minha mãe teve doença de Chagas, da família toda. Ela morava no Rio de Janeiro, na Serra do Piloto. Uhum. Ela nasceu lá, ela pegou, né? Ela contraiu e ficou com a doença de Chagas e veio falecer bem cedo, por conta de que na época não existia o tratamento que existe hoje. Então existe um acompanhamento, e aí existe uma transmissão chamada transmissão vertical, né? Sim. Que pode passar de mãe para filhos. Então nós fomos testados e nenhuma de nós pegou essa doença. Uhum. Mas esse barbeiro, ele existe circulando no Rio de Janeiro. Mas o que acontece? As pessoas não sabem identificar. Então não levaram. Isso aí, não é. Se você tem um monstruário do bichinho, você leva para as crianças na escola, e eles sabem isso durante a aula de ciência, e não só por foto, se eles têm o poder de virar e visitar um museu de ciência com essas coisas, isso aqui é uma lombriga, isso é uma tênia, alguma coisa assim. Quando você leva a informação e o que você faz, vai, vamos dizer assim, abrir uma gama de conhecimento maior dentro do nosso país. Porque aqui é o que você falou, quem vai tratar o índio? O cara tá lá e tem, não é só Minas, não. Bahia é um dos lugares com maior incidência de doença de Chagas. E a maioria do pessoal da Bahia vem para o Rio de Janeiro para se tratar na Fiocruz. Sim. No meu caso, o meu não deu em nada, tá? Não deu em nada, só que por conta do trauma, eu nunca mais doei sangue para ninguém. Não quis receber meu sangue, fiquei com trauma terrível. Depois que eu fui trabalhar no laboratório, que eu fui aprendendo, né? E aliás, isso aí que quando aconteceu, eu nem pensava em ser técnico no laboratório, então a desinformação era total. Mas que eu acho que houve uma grande falha deles, na questão da comunicação, inclusive o pessoal falou, processo, aqui eu fui todo enviado que não era nada, eu deixei passar, falei, vou processar, deixa quieto, e é isso aí. Agora você imagina, posso te completar o que você falou, isso acontece do HIV, né? Então, a norma da Organização Mundial de Saúde exige que essa notícia, quando a pessoa tem um HIV, seja passada por um médico ou um psicólogo, um profissional de saúde habilitado para te dar um suporte, porque muitas pessoas acabam se suicidando. Muitas pessoas acusam o parceiro sem saber se foi fulano que passou para você, né? Ele não tem conhecimento, às vezes ele teve uma vida promíscua a vida inteira. Aí ele resolveu casar, mas ele nunca testou, né? Então ele tá na janela imunológica, tá lá o vírusinho se replicando, se transformando, mudando tudo na saúde lá do organismo do sujeito, e um belo dia ele casa. Aí aparecem os primeiros sintomas, quando ele vai procurar o tratamento, ele fala, foi minha mulher, então eu vou matar ela. Gente, assim, eu escutei muitas histórias, eu vi uma que eu nunca mais esqueço, foi de uma mulher que chegou lá, ela tinha casado com um cara há pouco tempo, há um belo dia ela arrumando o armário, né, que o cara foi trabalhar, ela arrumando as coisas, e encontrou um monte de remédios, tipo, guardado atrás das roupas, escondido. Aí quando ela foi ler, retroviral, né, ela foi ver, viu o nome AIDS na bula, ela enlouqueceu. Por que o cara tá tomando aquilo? Entendeu? O cara tinha tomado o remédio, devia estar com a carga viral já zerada, mas, né? E não falou nada pra mulher. Simples assim. A mulher descobriu da forma possível. Foi parar lá na Fiocruz desesperada. Mas ela estava negativa. Oi? Se ele estava com a carga viral negativa, ela estava também. É porque quando eu fui estudar sobre isso, eu descobri que é muito mais fácil o tipo de relação anal passar. Por quê? Rompe tecidos e o esperma em contato, né, com essa área lesionada, está o sangue fresquinho, com a quantidade de vírus da pessoa, e aí ele vai viver num ambiente de 3 a 5 dias, que é o tempo de vida útil de um espermatozoide e esperma dentro do corpo do ser humano. Por isso que eles atribuíram no início a homossexualidade. Isso mesmo. Só que não era só homossexual, era uma prática que já estava comum entre mulher. Isso, então pronto, aí às vezes ele teve múltiplos parceiros e aconteceu dele ir para a mulher e aí acusar, né, que a esposa que tinha isso, mas ele não era. Era esse erro mesmo de não usar. Ou a pessoa tem consciência de que vai usar a prevenção, que é o preservativo, para sempre, né? Ou ela vai se colocar em risco. É a mesma coisa do sistema de política que você falou. O melhor de tudo dentro da política é prevenir. Então você vai prevenir sempre. O quê? O que o país te oferece? É a vacina? É a higiene? São os primeiros atendimentos? Então você vai prevenir para que você nunca chegue a um quadro que você realmente venha a perder a sua vida, né? Que é quando você já está numa UTI e a chance de sair de lá é praticamente mínima, né?
Betânia, partindo para a reta final já do programa, olha só, voou em 1 horinha de programa já. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas, principalmente mais jovens, né? Mais jovem que é tão pipa voada, né? Deixa a vida me levar. Qual o conselho, o que você deixaria de mensagem para esse pessoal em relação ao cuidado próprio? Então, a nossa vida é muito importante, a nossa saúde também. Então, para os jovens, né, e para a população em geral, eu entendo que se você prevenir é muito melhor do que remediar, né? Mesmo que existam medicações para HIV, não compensa você se permitir adoecer, porque durante uma relação sexual, independente de qual parceiro você vai ter, isso aí não tem nada a ver, né? Se você tem a prevenção, usa a camisinha desde o primeiro ato. Eu quero já encostar, já põe preservativo, antes que aconteça a coisa de fato, né? O coito em si. Porque não vale a pena você, às vezes, ver o seu filho crescer com uma doença que ele vai sofrer muito, passar por vários exames, vários tratamentos. E durante essa relação você pode ser infectado com outras coisas. Que seria uma sífilis, uma gonorreia, um HPV, tem uma síndrome que é muito pior do que o HIV, que também trata no P3, HTLV, né? HTLV, essa é braba, hein? Essa é a pior do que o HIV, né? Que ela paralisa, né, o seu sistema nervoso. Aí você começa a atrofiar e não consegue mais andar, e vai usar a muleta, aí paralisa o sistema renal, você tem que fazer urinar, tem que usar sonda, isso diário, né? Então é um sofrimento que não vale a pena, né? Então, todas as vezes que a gente vê jovens, essas meninas muito jovens, né, grávidas, aí você já sabe que pode ter tido vários parceiros, às vezes não sabe nem quem é o pai da criança, e não sabe a procedência se o outro tem alguma coisa ou não, porque não usou preservativo. Então, quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Né? Beleza. E quais são as suas considerações finais, por favor? É isso, vamos tentar mudar e levar as mensagens sobre saúde para uma gama maior de pessoas, escola, postos de saúde, palestras sobre isso, incentivar as gestantes, as crianças mesmo, né, as mães de crianças pequenas, porque aí, quando você informa ela consegue cuidar daquele ser que ela colocou no mundo de uma forma mais fácil, sem deixar que exista mais problemas, né? Então ela vai saber o momento de levar numa unidade de saúde, ela vai saber dar um analgésico em casa, vai saber fazer uns primeiros socorros. Então eu acho que a informação é o que seria algo para alavancar o nosso país, né? Melhorar muito isso. Então, quando os políticos deixarem de ser políticos e pensarem que eles cuidam de um país inteiro, que tem uma diversidade de pessoas, né? E se tratar de todo mundo de uma forma igual, eles vão ter pessoas mais capacitadas, menos doentes, com menos problemas, que o governo acaba tendo que ressarcir mais tarde, né? E aí levando isso para que a gente chegue a ser o top. Um país de primeiro mundo, se possível, né? A meta é essa. É o sonho. A meta é essa. A nossa utopia é essa. Vamos lá. Pô, muito obrigado, Betânia. Aprendi muito também hoje com você. Foi muito interessante esse papo. Eu gosto de conversar assim, eu acho muito saudável, acho muito educativo. Eu quero deixar avisado aqui pra galera que essa live vai ficar salva no Instagram. Vai ter os cortes também, que eu vou deixar no Instagram e também no YouTube. E ela vai estar também no Spotify, né? Você não quer assistir, quer só ouvir, vai estar salva no Spotify. Valeu? Valeu. Obrigado, Betânia, biomédica. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Pela participação dos gatinhos aí, passou um gatinho preto aí que eu vi. O cachorro deu uma latida, também deixou a participação dele. Tudo maneiro. Valeu. Beijão, boa noite pra você. E vamos lá, vamos torcer pro Haiti, ou não, pro Brasil, calma aí, gente. Isso aí, vamos torcer. Eu fui, tchau. Beijo. Tchau. Outro.